Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Veja, nós estamos ou temos falado sobre o voto. Deixa eu tirar aqui os comentários para não desviar a atenção. Olha só, nós temos falado muito sobre votos, não é? E quando se fala em voto, logo vem também, paralelamente, a palavra promessa. Eu fiz uma promessa, eu fiz um voto. Errado. Errado. Errado porque o voto diferencia da promessa, está distante da promessa, como os céus estão distantes da terra. É isso aí. Voto, amiga e amigo, é muito mais do que uma promessa. Voto é muito mais do que a pessoa se comprometer com uma promessa. Voto só se faz com Deus. Voto não se faz entre homens, entre as pessoas, entre as entidades, a pessoa com as entidades ou com os santos e coisa que o diga. Voto só é feito com Deus. Portanto, essa palavra voto, ela envolve algo extremamente importante, muito importante. Verifique que lá na Bíblia, lá em Eclesiastes, o rei Salomão, sábio, na sabedoria que Deus lhe emprestou, ele diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Deus não se agrada de todos. O que votares, pague-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Você vê que há uma santidade, há uma reverência, há um poder imenso no voto, extraordinário. Você verifica, por exemplo, vamos ainda pensar, raciocinar sobre o voto e a promessa. Todo mundo casa, né? Todo mundo faz um voto, supostamente voto, no altar, ou promessa no altar com a noiva ou com o noivo, etc. Mas quando se faz essas promessas ou esses supostos votos no altar para com a outra pessoa através do casamento, ou acordo, ou aliança, a pessoa que não cumprir a sua parte, ela ou fica devendo, fica sendo devedora, ou então ela desfaz aquele compromisso ali assumido e fica por isso mesmo. E depois ela casa novamente com outra pessoa e faz os mesmos votos e faz e desfaz. São promessas. Aí se tratam de promessas, porque promessas, tudo bem, as pessoas podem fazer umas às outras, mas a Deus não. A Deus não se faz promessas, a Deus se faz votos. Portanto, o voto é algo santificado, é santo, é sagrado, é só para Deus, o Deus Altíssimo, mais nada, mais ninguém.
Por isso que Jacó fez o voto a Deus. Ele não fez uma promessa. Ele fez um voto. E no voto, ele empenhou a sua vida. Ele empenhou o seu futuro. Era a vida dele. Às vezes, quando a pessoa faz um voto, pensa que aquele voto a Deus é uma promessa. Não, não é promessa. Porque o voto a pessoa tem que cumprir. Ela tem que cumprir, custe o que custar. Ah, bispo, mas isso aí é radicalismo. Não, não é radicalismo, não. É o voto, é o preço do voto, é o valor do voto, é o poder do voto. Porque no voto, veja só, o voto não é obrigatório. Quando você faz um voto a Deus, só pode ser feito a Deus, não é obrigatório, você faz por livre e espontânea vontade. É algo liberal, espontâneo. Então você não é obrigado a fazer nenhum voto a Deus. Não é obrigado. Mas se você se empenhar, ou melhor, se você empenhar sua palavra com Deus, aí, amiga e amigo, isso não pode passar em branco. Jamais poderá passar em branco. A Bíblia fala, então, que a pessoa que faz um voto a Deus e não cumpre, ela é tola. Tola aos olhos de Deus. Tola não é, é uma pessoa tola. Não, tola é algo seríssimo. É uma pessoa pecadora. É uma pessoa alijada. Eu penso de Deus. Deus desconsidera essa pessoa. Por quê? Porque o voto é uma coisa liberal. Eu faço voto, meu Deus, eu prometo isso, isso, isso e aquilo, ou melhor, eu quero isso, isso, isso e aquilo, e se o Senhor me der, então eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. É assim. Quer dizer, um voto não envolve dinheiro, um voto não envolve bens materiais, um voto não envolve nada além do que a palavra da pessoa que faz o voto, o fiel. E quando ela fala, ela pode pedir o que quiser, mas também faz ou assume o compromisso obrigatório de cumprir aquilo, a parte dela naquele voto. É assim que funciona. Leia só que bacana, é muito forte. A Bíblia é algo assim extraordinário, porque você lendo de forma rápida, sem raciocinar, sem meditar, você não vai tirar o proveito que ela proporciona para as pessoas. Veja só, esse voto de Jacó foi a primeira vez que aconteceu na história da Bíblia. Você não vê voto de Adão, você não vê voto de Noé, que era um homem justo, você não vê voto de Abraão. Abraão não fez voto a Deus. Isaac não fez voto a Deus. O único que fez voto a Deus foi Jacó. Começou com Jacó, diante da situação crítica que ele estava vivendo. Então ele fez o voto para sair daquela situação e projetar o seu futuro. Ele não tinha nada para dar, mas ele tinha a palavra dele. E a palavra, amiga e amigo, a palavra carrega toda a vida da pessoa. Você verifica que o poder da palavra é tão grande, tão grande, tão grande, que por uma palavra você acaba um casamento, um relacionamento, um negócio, um acordo. É ou não é? Por uma palavra empenhada, uma palavra prometida, você perde
negócios, você perde pessoas amadas, pessoas que faziam negócio com você, etc, etc. Uma palavra é capaz de dar vida, uma palavra é capaz de trazer a morte. Quantas pessoas já morreram por causa de uma palavra prometida e não cumprida? Então, a palavra, por si só, já tem um poder violento. Agora, para Deus, a nossa palavra, aí, minha amiga, meu amigo, não tem volta. Não há volta, não há chance de volta. Quando a pessoa faz um voto, não promessa. Quando ela faz um voto, ela está se dirigindo a Deus, ao único e exclusivo Senhor dos céus e da terra, ao Deus Altíssimo. O voto é só com Ele, mais ninguém. Então, Salomão diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Não tardes em cumpri-lo. Mas como é que eu posso cumprir se as condições ainda não foram resolvidas? A proposta, o voto que eu fiz não foi completo. Porque Deus, num voto que Jacó fez a ele diz: se o Senhor for comigo nesta jornada, primeira condição, me guardar, me proteger, me der pão para comer, roupa que me vista, e torne para a casa de meu pai em paz, quer dizer, as condições de um voto. Jacó fez um voto e estabeleceu as condições. Então, quando o voto é feito, quem estabelece as condições é o votante, é a pessoa que vota, que faz o voto. Então, Deus não faz nada, ele só fica ouvindo. Ele apenas ouve. Se o Senhor fizer isso comigo, Senhor, então o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Eu vou edificar a tua casa sobre esta pedra, e de tudo que eu ganhar, eu te darei as primícias, os dízimos. Quer dizer, quem estabeleceu as condições foi o próprio Jacó. Então, se ele estabeleceu as condições, ele só poderia cumprir o voto dele, se fazer de Deus o Senhor na sua vida, o único Deus, edificar um altar ali naquele lugar e também ser fiel dizimista, se Deus fizesse a parte dele. E foi justamente o que aconteceu. Deus fez a parte dele, porque depois de 14 anos, Deus apareceu de novo para Jacó e disse para ele disse assim: olha, o Jacó, eu sou o Deus de Betel. Deus não se identificou como o Deus de Abraão, de Isaac, o pai dele. Eu sou o Deus de Betel, o Deus que apareceu para você em Betel, onde você ungiu uma pedra, uma coluna, e me fizeste um voto. Eu sou esse Deus que você fez o voto. Quer dizer, só Deus se faz o voto. Levanta-te agora, disse ele para Jacó. Levanta-te agora e sai desta terra. Vai para a terra da tua parentela, conforme. Essa era uma das condições. Porque as outras condições, Deus já havia prosperado Jacó mais do que o seu próprio patrão, que era o seu sogro. Deus já havia prosperado, Deus já havia dado família para ele. Ele chegou à sua parentela em segurança. Agora, para desfechar, terminar aquele compromisso que ele
cobrou, que ele exigiu de Deus que fosse voltar em paz para a casa de seus pais, Deus estava cumprindo agora. Volte agora para a casa do seu pai. Pronto. Volte agora para a sua parentela. Então você verifica que o voto envolve uma santidade entre o ser humano e Deus. Qualquer um pode fazer o voto. Você sabe que o voto é algo liberal para todas as pessoas. O voto, você pode ser pobre, você pode ter oferta, você pode não ter oferta, você pode estar empregado ou desempregado, você pode estar à míngua, que foi a condição de Jacó. Ele estava à míngua. No deserto não tinha nada. Ele estava no deserto. Então, de repente, você é uma das pessoas que está no deserto. Os negócios vão mal, você não está trabalhando, você não está produzindo, você, obviamente, não está ganhando. As coisas estão indo de mal a pior para você. Você não tem nada a oferecer para Deus. Mas você não precisa oferecer nada de antemão. Se você empenhar a sua palavra com a determinação de cumpri-la, de fazer um voto, agora preste atenção, o voto tem que ser cumprido. Você fazendo uma promessa, você pode até falhar, não tem problema, mas voto não. No voto não existe falha, não pode haver falha. Pense bem nisso. Leia bem o texto sagrado e você vai ver que é uma profundidade santa. Há algo assim sagradíssimo no voto. Por isso que o voto só é feito com Deus, com mais ninguém. Não se faz voto entre amigos, nada disso. O voto nasceu para fazer uma conexão entre o ser humano e Deus. Bom, vamos ver se o Senhor existe. Se o Senhor me der pão para comer, roupa que me vista, se o Senhor fizer isso, fizer aquilo, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você faz, você estabelece as condições e você vai cumprir aquelas condições que você assume com Deus, depois que ele fizer a sua parte, a parte dele. Portanto, Deus deu condições para Jacó cumprir todos os seus votos. Deus deu condições a Jacó para cumprir todos o seu voto, para cumprir todos os seus desejos, as condições estabelecidas. Você entendeu o que eu falei? Por exemplo, você pede a Deus, agora, preste atenção, você não vai pedir a Deus, eu quero o marido daquela mulher, eu quero a mulher daquele homem. Se você fizer isso, isso não vai ser voto, não. Vai ser uma afronta a Deus. Com Deus, você pede o que é santo, o que é sagrado, o que é justo, porque Jacó pediu só o que era justo, só o que era da vontade de Deus, a vida abundante. Ele pediu que Deus fosse com ele e o guardasse na jornada que ele estava empreendendo, lhe desse pão para comer, roupa para vestir, se proteger do frio, e também ele lhe devolveria as primícias de todo o fruto do seu trabalho. Esse foi o compromisso que ele estabeleceu para Deus e o outro ele estabeleceu para si próprio. Então, isso aqui é voto. Olha a santidade. Então, você não precisa ter nada para dar para Deus, mas a sua palavra, o seu voto é sagrado. Tão logo Deus faça parte dele, então você vai ficar obrigado a cumprir aquele voto. Por isso que Salomão lá disse, ele disse com muita clareza, quando a Deus, o voto é feito a Deus, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Se você fizer um voto
que contraria a vontade de Deus, Deus não vai fazer, não vai aceitar o seu voto. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Lembra que Jesus falou, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, quer dizer, uma coisa justa, tudo que é certo, perfeito, correto, digno, honrado. O que não for honrado, o que não for digno, não faça voto com Deus. Não faça, porque você não vai poder cumprir, porque Ele não vai te atender. Então, quando a pessoa faz um voto a Deus, de acordo com a vontade dEle, então Deus vai dar condições para essa pessoa cumprir o seu voto. Quer dizer que você não precisa ter alguma coisa para fazer um voto com Deus. Basta você empenhar a sua palavra e com certeza de que vai cumpri-la tão logo Deus faça parte dele. Tá bom? Nós vamos falar mais a respeito disso amanhã. Eu só queria que você soubesse, porque isso aí é uma revelação, você não vai encontrar isso em livro nenhum. Isso é o próprio Deus falando, orientando. Já que nós estamos falando de Jacó, o servo dele, e do voto que Jacó fez com ele, que Deus cumpriu nos mínimos detalhes, então Deus dá a direção para que a gente possa fazer o que é certo. Ninguém pode dizer, o bispo está explorando o povo. Nada disso. Eu estou passando para você o que é bíblico, o que é sagrado. E você não tem que dar nada. Você não tem que dar nada. Mas, se você quer fazer um voto, se você quer realmente entrar num voto com Deus, você tem que fazer a sua parte. Você tem que estabelecer as suas condições para Deus, mas também vai ter que cumprir esse acordo. Você tem que cumprir a sua parte. Deus abençoe. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Amém. Graças a Deus.